Então, boa noite. A gente está voltando aqui depois de uns dias aqui de stop no nosso encontro, mas não do Dharma, né? Todo mundo aqui se engajou em alguma coisa. Estava participando do body training na Dinamarca, dos ensinamentos do Eric, dos ensinamentos lá do Tonida. Então, a gente, né, seguiu aproveitando nosso tempo, né? Nossa vida humana preciosa. Muito bom. A Valma está dizendo também, né? Está felicitando aí. Maravilha. O a Cris também foi para o Mingyur Rinpoche. Muito bom. Então, queridos, vamos lá, né? Retomar? Só perguntar uma coisa, Flori. Sim. A netinha Emília. Peraí, tá fechado seu microfone, Emília. Tá tentando abrir. Agora. Abri. Ah, foi maravilhoso chegar e encontrar esse presente nas minhas mãos. A netinha de Emília nasceu durante os Nasceu durante. ensinamentos do Mingyur Rinpoche. Ai, que Eu legal, assisti que legal. gravado com meu marido, que entrou na sala, e eu chorava tanto. Ela está muito bem e eu estou cuidando. Estou dando maior assistência às três, né? Muito Muito grata bom, pela atenção de vocês. muito bom. Então, queridas, então hoje a gente vai, né, nós vamos iniciar o capítulo, finalmente, o capítulo da vida humana preciosa, né? Então, estamos chegando na contemplação das preliminares comuns, né, que são os quatro pensamentos, né? A gente vai contemplar, a gente vai usar a contemplação do Portões da Prática Budista, e talvez a gente complemente também com os comentários do Nondro, a gente vai usar uma instrução de meditação depois, mais à frente, quando a gente terminar, do Shagdu Rinpoche, no nível do comentário sobre o Nondro, que é uma forma bem interessante de a gente fazer a contemplação dos quatro pensamentos. A gente vai fazer um por um também, quando a gente, né, chegar no ponto aqui. Então, a gente vai seguir, tá bem? A gente começa com as preces, com um pouquinho de silêncio, e aí a gente começa a contemplação e segue até onde dá hoje, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou mutar os microfones, só para a gente não se atrapalhar aqui, depois eu abro. Então, deixa eu compartilhar o PPT. Então, vamos começar deixando a nossa atenção nesse momento presente, soltando as preocupações, as lembranças que a gente agora revolveu. A gente então deixa a nossa consciência completamente aqui agora, presente. E a gente se conecta agora com a nossa motivação, se conecta com a linhagem, se conecta com as três joias, né? O Buda, que é a lucidez, o Dharma, que são os ensinamentos, que, né, o remédio para a gente remover os obstáculos para realizar essa lucidez, e a Sangha, que são os nossos, a nobre Sangha, são os nossos mestres que tomam a nossa mão, e também todos os nossos amigos espirituais que nos ajudam nesse caminho. E a gente começa lembrando exatamente dessa fundação, dessa contemplação das quatro revoluções na perspectiva, como diz o Lama Wallace, essa contemplação que nos coloca na condição de realmente se abrir para o caminho, e faz gerar confiança em nós, para a gente trilhar o caminho. Então a gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Essas quatro frases que estão aqui eu te retirei da liturgia do Nondro, do Dujon Tessar Nondro que a gente faz nessa viagem, né, de Dujon Rinpoche, de Dujon Limpa, que é a mesma viagem do Shagdu Rinpoche, do Lama Sunan, do Lama Fred, do Lama Tati, que já faleceu.
Então, a gente lembra, a gente vai contemplar e vai ver cada uma dessas facilidades, dessas vantagens que faz o nosso nascimento humano precioso. E aí a gente gera diligência, gera um significado, torna a nossa vida significativa. Quando a gente se dá conta da raridade que é a gente obter essas facilidades e vantagens nesta vida, nesse corpo humano. Então a gente se alegra com a nossa vida humana. A gente vê quão preciosa ela é. Daí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Tem um dito que Shagdu ressalta que a gente vai se dar conta de que a nossa vida humana é preciosa, é tão rara quanto o nosso tempo é curto. Então a gente se dá conta de que tudo que surge é dependente de causas e condições, e quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Nada tem uma existência permanente, tudo está em fluxo, desde as coisas mais grosseiras, a nossa experiência mais sutil, em especial nossas emoções e nossos pensamentos. Então a gente cuida de não perder tempo, de aceitar tudo como um momento de prática, que a gente possa se preparar para todas as mudanças, em especial o momento da nossa morte, que é a transformação dos 5 elementos, 4 elementos. E aí também a gente contempla, se dá conta, aprofunda a compreensão da interdependência das causas e condições. Lembrando que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente vê claramente que a virtude nos conduz à felicidade e que a não virtude nos traz sofrimento. Então a gente cuida das nossas ações, porque a gente vê que tudo está interligado. Nosso universo, ambiente, nosso comportamento e a nossa mente. Então a gente passa a ter mais cuidado, fazer melhores escolhas, para a gente colher um resultado mais favorável, para a gente não se desviar do caminho. Por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Muita gente não aprofundar a compreensão da natureza do sofrimento. O sofrimento não é apenas o sofrimento evidente, o sofrimento do sofrimento. Mas também tem o sofrimento da mudança, que é um sofrimento sutil, que está ligado aos nossos apegos, à felicidade dependente de condições. Mas aí tem um sofrimento mais profundo que permeia tudo, que é o sofrimento todo pervasivo, que vem da ignorância, de não reconhecermos a verdadeira natureza da realidade, a verdadeira natureza da nossa mente. Então, compreendendo que enquanto a nossa mente opera com ignorância e ilusão, surge a dualidade, com ela o autocentramento, com ele as aflições mentais. E as aflições mentais nos conduzem às ações não virtuosas, e as ações não virtuosas nos trazem sofrimento. Então a gente fica preso nessa roda, ignorância e sofrimento. Então, ao nos recordar disso, é natural quando a gente contempla isso, compreende de forma profunda esses 4 pensamentos, natural surge em nós essa energia de aspiração para que a nossa mente possa voltar-se para a verdade, para o Dharma sagrado. Então, com essa energia que vem da contemplação dos 4 pensamentos, a gente então faz sentido para nós tomar refúgio num caminho de transformação genuíno. Para nós budistas está representado pelas 3 joias, e depois a gente aprofunda para as 3 raízes, os 3 kayas. Também o voto do Bodhisattva, de que a gente vai fazer isso para transformar a nossa mente, porque a gente vê que todos os seres que têm uma mente
têm o mesmo potencial de liberação. Estão no mesmo tipo de confusão, mas têm o mesmo potencial de liberação. Então a gente renova nosso voto de refúgio e bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodan tsuki choknam lam janchu bardu dagni kyapsu chi dagi jinso gi pesonam ki drola penchir sangye drupasho Sangye chodan ki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi pesonam ki drola penchir sangye drupasho. Com o nosso coração aquecido, com a nossa energia direcionada para o caminho, através do nosso voto de refúgio bodhicitta, é natural surgir em nós, né, a aspiração das 4 incomensuráveis, que é a bodhicitta da aspiração, de que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que eles sejam livres do sofrimento de suas causas, que é a delusão, a ignorância, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, a felicidade genuína, e que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Ou seja, que todos nós possamos desfrutar de uma paz genuína. Então, com isso, a gente então faz a nossa prece das 7 linhas, pedindo a bênção, né, de Guru Rinpoche, aqui simbolizando todos os nossos mestres, chegaram até nós a partir da inspiração dos ensinamentos do Buda, né, de Guru Rinpoche, e também do Buda Shakyamuni, que são inseparáveis. Então a gente pede, com a prece das 7 linhas, as bênçãos para que a gente se abre, né, na verdade, para receber essas bênçãos que remove todos os obscurecimentos externos, internos e secretos, para que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como o Padre Massambhava, que alcançou o espantoso, supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquins. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenyu no Jansan Pemage Sadompolaya Tsecha Ginyu Drunye Pema June Jisudra Kurdukandro Mampekor que Jesu dadruki jengilopti shiksuso Guru Pema Siddhi. Porque a gente está aspirando, porque a gente está pedindo naturalmente, Guru Rinpoche, e alegremente ele concede essas bênçãos. A gente pode imaginar essas bênçãos vindo do coração de Guru Rinpoche para a nossa direção, para a direção de todos os seres, como as 5 luzes da mente de sabedoria, removendo todos os nossos obstáculos. Orgulho de Bujansan, Pemage Sadompolaya Tsecha Ginyu Pema June Jesudra Kurduka Dromam Pekor
Kekije Sudadruki Jingela Shiksuso Guru Pema Siji. Estamos tendo feito essa súplica, com o coração aquecido, a nossa motivação mais pura, a nossa crescente confiança de ouvir os ensinamentos, de fazer as práticas, para realizar aquilo que os Budas estão apontando para nós, a nossa verdadeira natureza, essa mente aberta, livre, plena de qualidades, cria toda a experiência. Por isso, o Guru Rinpoche olha para nós alegremente, sorri, porque ele nos olha e nos vê como Budas. A gente pode imaginar que o Guru Rinpoche então se dissolve em luz, uma esfera radiante, com as 5 luzes de sabedoria, vem para o topo da nossa cabeça. A gente pode imaginar que vem para o topo da cabeça de todos os seres, em especial aqueles mais próximos de nós, mas em especial de todos aqueles seres que estão em sofrimento ou que causam sofrimento. O Rinpoche se dissolve em luz, desce pelo canal central, repousa em nossos corações. Mas aqui agora a gente recebe a bênção de realizar que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, como espaço, fundindo-se com espaço. A gente sente essa radiância a partir do nosso próprio coração, fundida com essa a esfera luminosa de Guru Rinpoche. Nosso próprio coração se torna essa esfera luminosa, irradia por todo o nosso corpo, nossa fala e a nossa mente, em todas as direções. Com essas bênçãos, com essa confiança, que a gente então cultiva um pouco de silêncio. Silêncio, reconhecendo essa condição mais profunda presente em nós. Deixa o nosso corpo relaxado, respiração fluindo naturalmente. Deixa a mente relaxar, se abrir, como a própria prática de Guru Yoga agora que a gente fez, nos colocou essa abertura luminosa, radiante, plena de qualidades. Deixa a nossa mente, nossa consciência, experimentando essa condição, as suas próprias qualidades de abertura, de radiância, de amor e compaixão, sabedoria. Sem mudar nada, simplesmente observe as sensações que ocorrem no seu corpo, o movimento da respiração. Observe, descansando em consciência por alguns momentos, apenas presente no corpo e a respiração. E especialmente após a expiração,
E antes que a próxima inspiração se dê naturalmente, a gente pode repousar a consciência nesse espaço, esse intervalo, essa abertura, no final da expiração. Deixa que a próxima inspiração surja naturalmente, sem esforço. Deixa a consciência aberta, presente, colhendo tudo que surge, deixando tudo como está, pensamentos, imagens, sons. Deixe tudo o que quer que aconteça, aconteça, enquanto você descansa, em consciência, durante e entre as respirações. Sem perder essa abertura e essa clareza, essa cognoscência no momento presente, todas as aparências externas, internas. A gente então se abre para iniciar o nosso estudo. Tá aqui presente com o grupo. Oi, Viviane. Oi, Flor, oi, pessoal. Bom, a Nete hoje está acompanhando a filha no teatro, que ela tem uma aula exatamente na terça-feira. Ela disse que depois vai assistir a aula. A Nete também participou a Viviane, a Nete foram para São Paulo, um Domingo Rinpoche, Cris, A Emília, Emília, isso, estávamos juntos lá. a Cris, Walter também, com a esposa. a Ele está Cris, a quietinho Cris. aí. Sim, com certeza. Então tá. Então, desse lugar de quietude, de abertura, a gente vai retomar o nosso estudo. Tudo bem? Algum protesto? Alguma? Então tá. Então vamos começar passando só uma vista naquele quadro rapidinho que eu fiz, que eu chamei da importância de contemplar os quatro pensamentos, que dá um resuminho assim né, dos benefícios do cultivo dos quatro pensamentos e dos resultados e as qualidades que eles nos levam, né? Quando a gente cultiva os quatro pensamentos, duas importantes qualidades surgem assim, né, no caminho, né? Então, deixa eu compartilhar aqui.
para a gente se localizar um pouquinho e manter um pouco da importância, né, dessa contemplação que a gente vai fazer, né? Então, isso aqui eu tirei um pouco dos ensinamentos do próprio Shagdu e também do ensinamento que eu ouvi do grupo do Patrick Rinpoche, assim, de um campo lá que ele conduziu para trazer alguns pontos, assim, da estrutura da contemplação dos pensamentos. Então, a gente vê que os dois primeiros pensamentos, aqui está como dificuldade de obter as liberdades e vantagens, que torna preciosa a nossa vida humana, né? Então, a nossa vida humana é preciosa porque não é fácil, né? É difícil obter as liberdades e as vantagens para esse nascimento humano precioso, e a gente vai ver depois quais são essas liberdades e as vantagens. E também o segundo, que é a contemplação da morte, da impermanência, esses dois, né, traz como resultado diligência para nós, certo? Diligência. Como eu lembrei aqui, na hora que eu estava na hora meditando, nosso nascimento humano é tão raro quanto o nosso tempo é curto. Né? Então, quando a gente contempla a vida humana preciosa, a gente vai ter né, e a dificuldade de obter as liberdades e as vantagens que torna a nossa vida humana preciosa, a gente vai ter uma alegria verdadeira de a gente ter. Quando a gente entende isso, então a gente realmente se alegra com a nossa vida humana preciosa. Então, vamos ter também um interesse e uma intenção de praticar o Dharma. Vai surgir em nós uma energia que nos direciona, né, para o Dharma. Teremos propósito na vida. Nossa vida vai tomar um sentido, né, profundo. Vemos a preciosidade dessa oportunidade, porque a gente vai ver essa oportunidade, né, essa oportunidade dessa preciosidade. A preciosidade dessa oportunidade. Dá para aumentar um pouquinho a letra, Flori, Posso por aumentar aqui um favor? pouquinho? Pois não, aqui. Então, vamos ter. Então, quando a gente contempla os benefícios de cultivar a preciosidade da vida humana, que é a dificuldade de obter as liberdades e vantagens, é isso, né? A gente vai ter uma alegria verdadeira, a gente vai ter interesse e intenção de praticar o Dharma e teremos um propósito na nossa vida. Teremos uma energia, né? Esses quatro pensamentos, na verdade, dão essa energia, a energia do refúgio, que gera a gente a tomar refúgio. E quando a gente contempla o segundo, que é a morte e a impermanência, a compreensão da impermanência surge como um chicote para termos mais diligência na prática, nos sacode assim, né? Para a gente não perder tempo, né? Não perder tempo. E isso também nos ajuda a ver também a natureza da realidade. Quando a gente contempla a impermanência, dois fatores se abrem aí. Primeiro, essa coisa da gente realmente não perder tempo, nos chacoalhar para que a gente vê que tudo é impermanente, tudo tem fluxo, tem mudança. E quando a gente olha de forma muito profunda para a impermanência, a gente vai chegar na compreensão da vacuidade, a natureza vazia e luminosa de tudo. Então, a contemplação da impermanência também, no final, ela vai nos ajudar a ver a natureza da realidade, que é Dharmata. Então, a contemplação desses dois primeiros pensamentos, o resultado deles é a gente abandona desejos e apegos aos assuntos dessa vida. Lidamos melhor com os desafios da vida também, porque adquirimos maior equanimidade. A gente não para de jogar, de estar perdendo tempo com coisa né, porque tem impermanência. A gente vê que a mudança está aí, a gente não perde tempo. Então a gente gera mais isso, e lida melhor com os desafios da vida, porque a gente sabe que tudo está em constante mudança. Então a gente tem mais equanimidade, gera um pouco mais de equilíbrio, né? Cultivamos mais contentamento também. Esses dois pensamentos, essas duas contemplações nos ajudam a reduzir os venenos da mente, né? Desejos e apego, e nos direcionam para a liberação. Então, né, a gente vai tomar um caminho oposto, né, a isso, né? E aí, com isso, a gente gera o quê? Diligência. Uma qualidade que surge é a qualidade da diligência, do entusiasmo, de não perder tempo, né? Um esforço alegre surge em nós, né? Porque a gente vai ver que nosso nascimento humano é tão raro quanto o nosso tempo é curto. Então, os dois pensamentos, né? E depois a gente vai ver os dois últimos, que é o funcionamento do karma, que é na compreensão, né, do karma, e as falhas e sofrimento do samsara. Enquanto a gente estiver no samsara, a gente vai experimentar confusão, sofrimento.
Né? A contemplação do karma nos ajuda a eliminar a negatividade e a cultivar a virtude e ações positivas, porque, né, ações virtuosas nos trazem felicidade, ações não virtuosas nos trazem sofrimento. Então a gente vai cuidar das nossas ações. Aí a gente vai escolher melhor, a gente vai estar mais atento, mais presente, né? E vamos obter, então, com isso, no mínimo, um nascimento em reinos superiores. E se a gente continuar nesse processo de realmente purificar o nosso karma, de cuidar das nossas ações, a gente vai chegar na condição da onisciência. Compreender, compreender claramente o funcionamento da realidade. Né? E quando a gente contempla as falhas e o sofrimento de Sansara, a gente vai ter uma tristeza, um cansaço em relação ao Sansara. Porque a gente vai ver que o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da mudança, o sofrimento pervasivo não tem chance. Se a gente seguir por aí, a gente não sai dessa roda de sofrimento. Não vamos mais querer experimentar o sofrimento do Sansara, nos levando a gerar uma renúncia verdadeira. Basta, né? Tipo, não quero mais isso. E a gente vai ver a possibilidade da liberação. Porque a gente vai entender, se a gente entende a natureza mais sutil do sofrimento, que é o sofrimento todo pervasivo, o sofrimento que vem da ignorância e da delusão, a gente entende que é possível a gente se liberar do Sansara. Esse é o ponto. A compreender a natureza do sofrimento é compreender como é que ele se dá, para entender exatamente o processo da liberação. Então, aí isso é a chave, né? Aí é a contemplação desses dois últimos pensamentos, eles vai nos ajudar, o resultado, né, dessas duas contemplações é abandonar o nosso apego às próximas vidas. Reduzimos o nosso apego à felicidade convencional, experimentamos uma soltura gradativa dos laços mais sutis que nos prendem ao samsara, principalmente quando a gente compreende a natureza mais sutil do sofrimento e a gente compreende a natureza do karma. O karma, ele segue de vida para vida, então não apenas nessa vida, a gente vai cuidar porque a nossa mente, a nossa consciência mais sutil, ela vai direcionar, ela está prenha das propensões habituais pelo funcionamento do karma, ela já vai conduzir a nossos próximos renascimentos. Então, a gente aí vai realmente a gente vai haver essa soltura mais gradativa dos laços mais sutis que nos prendem ao samsara, que são as nossas propensões mais sutis que estão na nossa consciência substrato. Quando a gente purifica, né, entende a natureza última do sofrimento e aí entende a natureza do karma, a gente vai purificando. Aí nos voltamos para o caminho da iluminação, não só para a liberação, mas da iluminação. A gente vai querer encerrar o samsara. A gente não vai querer apenas uma nova vida humana preciosa. A gente vai querer se liberar completamente do samsara. Isso que é a iluminação. Removendo obstáculos e reunindo tudo que possa apoiar o nosso objetivo. E a contemplação dos dois últimos pensamentos gera renúncia. Então, com diligência e renúncia, a gente entra no caminho. Aí a gente entra no caminho. Né? A gente entra no caminho, né? O caminho, são 5 caminhos, né? Então, primeiro caminho, né? O caminho da acumulação, o caminho da preparação, da acumulação, depois para chegar no caminho da visão, aí é o caminho irreversível. Quando a gente chegar no caminho da visão, que é o terceiro caminho, é o caminho irreversível. Quando a gente tem uma experiência direta da vacuidade. Aí a gente, como Lama Alan diz, aí você entra na freeway e não se perde mais, né? Certo? Aí ela é só para a gente se lembrar um pouquinho, né, do contexto dos 4 pensamentos, né, e se animar para a contemplação, né, que virá. Tudo bem? Quer compartilhar alguma coisa? Está liberado os microfones, viu? Eu já liberei, né? Só testa aí, por favor, TT. Tá aberto? Ah, Tá. tá. Tá, pronto. Ok. Então tá bom. Então vamos lá para o Shagdu? Vamos, né? Deixa eu. Tá ok aqui. Ah, não, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Ver o que o Shagdu tem a nos dizer nos portões da prática budista. Então, hoje, a gente finalmente começa na parte 2, né? Que é os 4 pensamentos. A gente começa o capítulo 8, Nascimento Humano Precioso, que é na página 67 dessa versão aqui. Então, deixa eu tirar o sumário. Então, o Shagdu fala, né, pra gente. Imagine que você seja muito pobre
e de repente veja-se em uma terra onde tudo é incrustado de pedras preciosas, ouro e moedas. Imagine que você pode sonhar assim, você é muito pobre e você agora se vê num lugar onde tudo é incrustado de pedras preciosas, ouro e moedas. Você vive nesse lugar por muitos anos, mas um dia tem que voltar para casa, lá a casa do pobre, fazendo uma viagem perigosa pelo mar, sem nenhuma possibilidade de retornar a essa terra de tesouros. Ao chegar em casa, aí você saiu, enfrentou toda essa volta, e quando chegou em casa, você se dá conta de que não lhe ocorreu de trazer coisa alguma consigo, nem uma única joia, nem um grão de ouro, nada. Você esqueceu. Pense qual seria o seu arrependimento, né? Então, essa foi uma metáfora que ele usou, né, para nos colocar agora na situação em que a gente está. Então, da mesma forma, nós passamos de uma vida para outra, dentro dos ciclos de sofrimento, apesar da gente não lembrar, nós não lembramos, mas os mestres nos dizem que atingiram essa onisciência, de que é assim, né, que nós vamos seguir, né? Essa consciência vai sendo, né, conduzida para outros renascimentos, né? Então, da mesma forma, nós passamos de uma vida para outra, dentro dos ciclos de sofrimento, carentes do mérito, que seria a nossa joia, né? As nossas joias, carentes do mérito, que seria o quê? Da virtude e da energia positiva necessário para nos impulsionar para fora do samsara. Então, nós passamos vida após vida dentro dos ciclos de sofrimento, sem a virtude, sem o mérito necessário para nos impulsionar para fora do samsara. Então, umas poucas e raras condições se reúnem para produzir esta existência humana preciosa, com sua imensa oportunidade. Se morrermos sem tirar pleno proveito dela, teremos deixado o reino humano de mãos vazias, sem ter realizado nada. Da mesma forma que aquele mendigo que, por uma rara condição, ele caiu naquela ilha preciosa, aquela terra preciosa, e aí depois foi-se embora sem levar nada, né? Então, nós também, por poucas e raras condições que reunimos, nós estamos agora nessa existência humana preciosa, nessa existência humana preciosa, com essa sua imensa oportunidade. Porque se nós estamos ouvindo esse Dharma, porque nós estamos nessa vida humana preciosa. Esse é o ponto. Aí ele vai explicar depois quais são essas, né, essas oportunidades, liberdades, oportunidades. E aí, se a gente morrer, ele já está logo avisando, se a gente morrer sem tirar pleno proveito dela, teremos deixado o reino humano de mãos vazias, sem ter realizado nada. Então, o ideal é que a gente tire o pleno proveito, o melhor proveito que a gente puder tirar, né? Levar o que a gente puder levar, né, de preciosidade para as nossas próximas viagens. O primeiro pensamento que direciona a mente para o Dharma trata da preciosidade, de reconhecer, né, a preciosidade do nosso nascimento humano e da importância de fazermos bom uso dele, certo? Então, as pessoas às vezes se perguntam: por que eu nasci? Qual é o propósito dessa vida humana? A gente chega a uma certa idade e começa a fazer essas perguntas, né? Talvez todos nós aqui já nos fizemos, por isso que a gente esteja por aqui. Tenho a sensação de que há um grande motivo para eu estar aqui, mas não sei qual é. Às vezes as pessoas se perguntam, mas elas não encontram realmente um caminho genuíno, assim, que atenda o seu anseio, né? Alguns, né, se fazendo essas perguntas, pensam que seu propósito é tornar-se um excelente músico ou escrever livros excepcionais. No entanto, toda música que é tocada, tudo que é escrito é impermanente. Pode te dar um prazer, uma satisfação,
um sentido por um tempo, mas não é a condição última, né, de felicidade, de sucesso, enfim, né? E outro dia eu estava, essa semana, acho que foi ontem, eu estava vendo aqui no Instagram, aí apareceu esses vídeos assim aleatórios que vão surgindo, né? Aí apareceu uma pessoa sendo entrevistada, era uma mulher sendo entrevistada por outra. E ela, assim, madura, mas assim, se vê com um corpo saudável, né? Sem muita, assim, mais despojada, cabelinho curto, meio grisalho, mas você vê que era uma pessoa saudável, mas também, né, assim, elegante, mas saudável, mas também despojada. Ela dizendo assim: olhe, as pessoas, elas elas colocam a felicidade, elas precisam entender que ela não pode colocar a felicidade delas em uma pessoa ou em uma coisa. A gente tem que criar várias, ela usou uma palavrinha, não me lembro agora, várias pérolas ou várias, ela usou assim uma expressão que agora eu não gravei, mas como se várias bolhas de felicidade ao longo da nossa vida. Então, a gente tem que criar felicidade no nosso, na nossa comida, criar felicidade no nosso exercício, no cuidado do nosso corpo, criar felicidade no relacionamento, sei lá. Ela citou várias coisas assim, bem mundanas que ela citou, assim, um pouco, né? Porque aí, quando uma dessas coisas falhar, a nossa felicidade não vai falhar como um todo, porque se você colocar só em uma pessoa, só numa coisa, ou num trabalho, a pessoa vai falhar. Mas aí eu achei interessante é que todas as coisas que ela colocou foram coisas externas, entende? E ela, para ela chegou num patamar mais, digamos assim, mais abrangente de felicidade, que não é apenas uma coisa, são várias coisinhas, mas tudo ainda externas, né? Tudo fora dela mesma, assim, né? Considerando a felicidade relativa, né, ela É, bem que ela está certa, né? é. Mas não é a condição última, né? Assim, que vai dar de fato uma estabilidade. Né? Porque se tudo isso desmoronar, o que é que vai sobrar? Que pode, né? Basta vir uma enchente lá, como o Rio Grande do Sul enfrentou, bum, né? Levar tudo, né? Academia, né? O trabalho, tudo. E aí, né? Eu me lembrei um pouco dela, assim, né? Mas é isso, né? Vamos lá, vamos seguir com o Shaggy. Então ele diz, então, nem, no entanto, toda a música que é tocada, tudo que é escrito, tudo que a gente realize, né, ganhos, acumulações, riqueza, às vezes até fama, né? Aí vem as 8 preocupações mundanas, né? Poder, fama, reconhecimento, né, prazer, isso tudo é impermanente. Não compreendemos que a nossa mente é um sonhador e que as nossas experiências na vida são o sonho que esse sonhador, criou. A gente não compreende a natureza da nossa mente. Como não, a natureza da nossa experiência, né? Como não temos a mínima ideia de estar sonhando, de estar construindo uma realidade que não tem existência inerente, levamos a vida muito a sério e, frequentemente, nos sentimos impotentes quando as coisas não saem como desejamos. Por meio da prática espiritual, podemos, pelo menos, criar sonhos felizes, que a gente já, pelo menos, tira o peso da realidade inerente das coisas, né? A gente pode enfrentar altos e baixos, mas sabendo um pouco que as coisas, né? Um pouco da natureza das coisas, da impermanência, a gente já, pelo menos, né? Cria um pouco sonhos mais felizes. A gente não se apega tanto, não se ilude tanto. Mas, aí ele diz, em algum momento, né, por meio da prática espiritual, tudo bem, a gente pode criar sonhos mais felizes, mas em algum momento poderemos, de fato, acordar. E aí é a condição última, né? Acordar, despertar. Então ele diz: acordar, revelar a essência da nossa existência é a meta maior da nossa vida, que a tudo se sobrepõe. Isso a gente deveria
entender, né? Mas para a gente entender isso, a gente precisa entender a natureza do sofrimento, a natureza da causa e efeito, a natureza, né, da impermanência, a vida humana é preciosa. Aí, então então acordar, revelar a essência da nossa existência é a meta maior da nossa vida, que a tudo se sobrepõe. Mas o que é essa essência? A essência, como ele diz aqui, né? A essência da nossa existência. O que é essa essência? Não pode ser o nosso corpo, já que tudo o que resta, quando a mente deixa o corpo, é um cadáver, que depois vai se desintegrar e vai virar pó. E também nem pode ser a faculdade da fala. Essa essência não é o corpo. Também não pode ser a faculdade da fala, já que é simplesmente uma função do corpo. E não são tampouco as oscilações superficiais das emoções, por exemplo, que é o contínuo altos e baixos de esperanças e de medos, de gostos e de aversões, e nem tampouco também a atividade da mente, que, como uma pulga saltitante, né, a atividade da mente, os pensamentos, ideias, as memórias, que, como uma pulga saltitante, ou uma pipoca, ou um macaco, como diz o Miguel Rinpoche, está sempre se movimentando e mudando. Então, o que é essa essência? Para encontrarmos a essência, temos que compreender a verdadeira natureza do nosso corpo, da nossa fala e da nossa mente, que a gente coloca isso num pacote bem simplório que a gente chama de eu. Que é esse eu que se manifesta como corpo, fala e mente, né? Que é? Então, para encontrarmos a essência, temos que compreender a verdadeira natureza do nosso corpo, fala e mente, além da experiência de realidade que temos, que é como um sonho. A gente tem que ir além dessa experiência comum que a gente tem de se achar aqui, um eu, separado da experiência, e por conta disso surge essa separação, e aí surge os apegos, as aversões, toda a dualidade, aí todas as emoções aqui, né, os altos e baixos, de esperanças e medos, gostos e aversões, né? Toda uma narrativa, nossas histórias, né, nossas crenças. A gente tem que ir além da experiência de realidade que temos, que é como um sonho, para poder a gente encontrar a essência do que e compreender a verdadeira natureza do nosso corpo, da nossa fala e da nossa mente. E a capacidade de fazer isso é encontrada apenas no nascimento humano precioso. Não é apenas porque você está num corpo humano, mas um nascimento humano precioso. Nota aí que tem essa palavra, precioso, que é uma combinação única de capacidades físicas e mentais e de oportunidades e propensão para a fé no caminho espiritual, uma abertura para uma dimensão mais que vai além dessa dualidade que a gente vive aqui, para a gente compreender. Então, a gente precisa ter esses fatores que tornam a nossa vida humana preciosa, essa combinação única de capacidades físicas e mentais e oportunidades e propensão para a fé no caminho espiritual, para uma confiança em algo muito maior do que a gente está aqui. A gente se abrir para isso. A gente precisa ter essa abertura. Essa fé no começo é uma abertura, que depois vai se transformar em admiração, em confiança, e depois em uma coisa inabalável, assim, né? Porque a gente vai, né? O caminho vai nos colocar numa condição de a gente ver diretamente, né? A nossa realidade, né? Então, veja o que ele coloca
ele já traz logo o ponto principal. Se vocês se lembram dos ensinamentos de Dujon Limpa, né? Lembram? Quando ele estava dando sobre aquietando a mente, a primeira coisa a fazer é se aquietar, fazer Guru Yoga e num lugar quieto, a primeira coisa que você tem que olhar entre corpo, fala e mente, qual é o primordial? Primeira coisa é a gente questionar a natureza desse eu, para entender que entre corpo, fala e mente, que normalmente a gente tende a se fixar muito às dimensões mais grosseiras do nosso eu, a dimensão mais sutil é que é o ponto, é a que é dominante nessa experiência. E essa dimensão mais sutil a gente vai penetrar nela e olhar para ela, para ver a mente como uma dimensão espaçosa, não localizável, mas que também que manifesta emoções, manifesta pensamentos, manifesta imagens, mas ela não é apenas isso. Ela surge de uma dimensão mais profunda, que é que é o próprio espaço da consciência. Aí a gente vai penetrar, mas primeira coisa, a gente tem que reconhecer que entre corpo e fala e mente, a mente é primordial. E a partir daí, a gente vai olhar para esse. A partir da mente, a mente é que cria a realidade, é que sustenta essa realidade do corpo, sustenta a realidade da fala, sustenta, inclusive, as manifestações da mente, as emoções, mas isso tudo surge dentro da dimensão mais profunda, que é a consciência. Então, esse termo mente, ele engloba a consciência, o espaço da consciência, mas também o próprio espaço da mente com suas aparências, né? Com todas as suas aparências que surgem, emoções. E aí tem as emoções, elas já ligam corpo, energia, essas dimensões, está tudo interligado. Corpo, fala e mente, está tudo interligado. Mas são aspectos muito sutis aí, mas que são sustentados para essa dimensão mais profunda. A consciência, e daí os processos mais sutis da mente, e depois as energias que se movem, que é aí que fazem surgir, né? E aí que se unem a causas e condições que faz surgir essa dimensão mais grosseira, né? Que é o nosso corpo, por exemplo. Então, isso é uma coisa profunda aí, que a gente iria descortinar, né? Então, para isso, ele fala, a primeira coisa que a gente teria que entender que essa dimensão mais profunda, para a gente realmente, digamos assim, direcionar a nossa vida, nossos esforços para algo que faça realmente sentido, seria para a gente descortinar a essência da nossa experiência, assim, né? Da nossa experiência, né? Não é o conhecimento mais esotérico, não é o conhecimento científico mais profundo, não é a natureza, a essência da nossa experiência, né? Não é a maior riqueza, não é, né? Então, é a essência mesmo, assim. Aí aqui, são 8h30, né? Aqui, eu pensei em a gente fazer uma pequena pausa e fazer uma pequena reflexão sobre isso, lembrando de uma. Eu vou até fechar aqui. Lembrando de uma meditação que o Mingo Rinpoche conduz, na verdade, é no Néctar do Caminho, no Caminho da Liberação, nível 1, que ele conduz de forma muito simples, assim, só para a gente se lembrar de como a gente pode fazer isso, né? Como a gente pode fazer isso que o próprio Rinpoche apontou agora, o próprio Shagdu apontou aqui para a gente como algo precioso, que é reconhecer a essência e entre corpo, fala e mente, a primazia da mente aqui, no caso, né? Dessa dimensão, mais a dimensão mais sutil da mente, que a gente vai chamar da própria consciência, né? A quietude e os movimentos da consciência, né? As aparências que surgem. Vamos fazer? Bem rapidinho, para a gente se lembrar? 5 minutinhos. Então, só para a gente colocar isso como uma prática. E a gente já revê, né, na verdade. A gente já fez aqui em outras oportunidades. Então, encontre uma posição confortável. Deixa a consciência, né, iluminar o teu corpo, postura, equilibra a postura. Deixa a respiração fluindo naturalmente. Repouse naturalmente.
sem tentar controlar a experiência de nenhuma forma, mas também sem se perder em distrações. Deixa a consciência presente, aberta, sem tentar controlar de nenhuma forma a tua experiência nesse instante. Deixa a mente, então, agora é como se a mente estivesse olhando para fora, né? Mas nós estamos olhando para o nosso corpo, o espaço onde a gente está sentado, o ambiente, sons, formas, cores. Mas agora deixa a nossa mente olhar para dentro. Deixa que a mente, então, se volte para dentro, olhando a mente, olhando para si mesmo. E agora procure pelo eu. Por isso que a gente chama de eu. Nós normalmente pensamos em nosso corpo, fala e mente, todos juntos, como sendo eu. Mas pergunte a si mesmo: o que é o meu corpo? E apenas então observe a sua experiência e veja o que encontra. Quando você diz, quando você pergunta o que é o meu corpo, olhe para o corpo diretamente. Você experimenta são sensações táteis. Tem a forma, são sensações. E o que é a minha fala? Apenas observe. E o que é a minha mente? De olhar para a mente, o espaço da mente, e ver que ela é como um espaço aberto onde surgem pensamentos, memórias, imagens. Aí a gente pode questionar: do meu corpo, fala e mente, qual é o mais importante? Qual o que determina, o que molda mais a minha experiência? Qual deles é o chefe, o soberano? É o corpo que controla a fala e a mente? Ou é a fala que controla o corpo e a mente? Ou é a mente que controla o corpo e a fala? Observe na sua experiência. Se a gente olhar para a nossa experiência cotidiana e ver, a gente pode ver claramente como é a mente que molda a nossa experiência. Por exemplo,
Você pode se lembrar de uma experiência, por exemplo, de estar no meio da rua em um dia quente, suando, e você pode se lembrar da aversão que sentiu por estar no sol, no calor, molhando a roupa, no meio da rua, andando para lá e para cá. E você pode comparar essa experiência com a experiência, por exemplo, de desfrutar de uma sauna ou um banho de vapor. Você, numa outra circunstância, foi para uma academia, pagou um valor, alegremente entrou na sauna, lugar mais quente, né, que você pode imaginar, suou, ficou feliz, sentiu relaxado, todo aquele calor que você estava sentindo. Então veja como esse exemplo, ou outros que você pode ter na sua vida, que indicam como a mente molda a nossa experiência e como ela informa como nos relacionamos com as circunstâncias externas. Você se coloca numa paisagem, a paisagem que você se colocou para estar na sauna foi uma condição onde você achou que a sauna era favorável, era positiva, era saudável. Então você se abriu para a experiência do calor. Ao passo que quando você estava no meio da rua resolvendo coisa, você não estava nessa paisagem. O foco da mente era outro, então a experiência foi diferente com o mesmo calor. E dependendo de como nossa mente reage às circunstâncias, como ela se coloca e como ela reage diante das circunstâncias, a gente pode ver claramente como o samsara é perpetuado pela mente. Por ignorância, o não reconhecimento de que a nossa mente cria a realidade, a gente sustenta a dualidade e são produzidos o quê? As emoções afetivas, os kleshas, raiva, apego, orgulho, ciúme, irritação. E esses kleshas, as emoções afetivas, nos levam a nos engajarmos em ações negativas, que criam karma negativo, que por sua vez resultam no samsara, ciclo de sofrimento e insatisfação. Veja como todo samsara começa com a mente e é perpetuado pela ignorância de não reconhecermos a nossa verdadeira natureza. Em vez disso, vermos as coisas de forma distorcida. A partir da nossa mente, como ela se relaciona, como ela se coloca nas experiências, a gente experiencia ou felicidade ou sofrimento. Por isso a importância da gente, o caminho que o Buda descortinou é um caminho de compreender a natureza, a essência da nossa experiência, que passa pela nossa mente, nossa consciência. Ok? Não estou tocando sino, porque meu sino não está perto aqui. E também porque
minha configuração de som não permite que o sino toque direito aqui também. Tudo bem? Então, só para a gente se lembrar, né, dessa instrução, assim, que é uma das instruções primeiras, assim, que realmente aponta para a natureza da prática, assim. A prática vai ser a gente descortinar a natureza da mente, assim. O Mahamudra, o Dzogchen, assim, o caminho final aponta exatamente desvela, né? Essa condição mais sutil nossa, para a gente realizar, sustentar e manifestar, né? Se abrir para realmente se colocar nessa condição desse reconhecimento. A partir desse reconhecimento, nossa realidade começa a mudar. Nosso senso de eu muda, a forma que a gente se relaciona com as coisas, com as pessoas, com o ambiente muda, e naturalmente as qualidades desse reconhecimento são consciência, amor e compaixão, e sabedoria, todas as qualidades que vêm da lucidez. A sabedoria, ela tem os 5 aspectos da sabedoria. Tudo isso surge, né, naturalmente desse reconhecimento, né? A gente pode cultivar também, faz parte do próprio caminho, cultivo, né, das 4 flores, cultivo das práticas do reconhecimento, né, da nossa mente, das qualidades da nossa mente, da sabedoria, a gente vai cultivar. Mas quando a gente se aproxima da experiência direta, isso tudo simplesmente espontaneamente se dá, né? Não tem como a gente não manifestar isso quando a gente se aproxima desse reconhecimento, né? Sustenta esse reconhecimento. Né? Ele não é uma coisa vazia esse reconhecimento. É uma, é uma condição que é plena de qualidades. Né? Você quer compartilhar alguma coisa, alguma experiência? TT acho que tu trouxe, eles tiveram perspectivas mais ligadas aos elementos, assim, atividade com o corpo, com energia lá, né? Muito, muito. Né? É Energia muito de cura, né? Foi mais uma abordagem de cura, né? completa, né? Ele fala assim muito, mostrando que a gente não tem como a gente separar, né? Estamos sempre interligados. Então, essa visão, isso é que você está mesmo falando, né? Do corpo, da toda a energia, as emoções, a mente, é tudo assim interligado. Agora, é, foca muito a gente cuidar bem, assim, cuidar da metodologia que ele apresentou, né? Que vem da medicina mesmo tibetana, tem várias ramificações, mas a que ele apresenta, né? Você cuidar mesmo do corpo, então, com tudo. Aí ele vai falar de tudo: o estilo de vida, o sono, as relações, relações familiares, relação com o nosso passado, que não tem isso de ficou lá e eu não quero mais ir, Os não, traumas, né? traumas, tudo isso foi falado muito. A nossa manifestação, como interessante que ele trouxe, né, daquelas os animais que estão ali no centro da roda da vida, a representação que tem de toda a medicina tibetana, também assim, porque nós temos uma ancestralidade natural. Ele disse, não tem como você não ser o seu passado. Uhum, Nós somos o nosso passado. uhum. Nós temos uma ancestralidade. Então, ele fala muito assim, por exemplo, você se alimentar olhando a sua ancestralidade, o seu local. Falou Interconexão, né? muita coisa assim dessa questão, né? Interdependência, né? Da interdependência, da Isso. interconexão. Então, assim, tudo foi abordado de uma forma como eu nunca vi, sinceramente, nunca vi. Aquela forma em que ele abordou a questão mesmo da medicina, da saúde, como um todo. E nós temos esses animais. Aí até ele fez umas práticas lá, né?
assim, os exercícios para ver a tipologia de cada um, aquele elemento que cada um tem a mais para se conhecer melhor. Às vezes, uma meditação é ruim para o indivíduo. Aquela meditação a pessoa não consegue desenvolver bem ali. Aí a pessoa fica perdida e aquilo pode trazer. Inclusive, ele falou de experiências psicóticas, que a pessoa vai fazer determinadas experiências assim até de meditação, até não, de meditação, e tem uma perturbação muito grande porque na verdade ela está com uma confusão dos elementos e com tá, algo que ele falou que para mim foi muito assim bem relevante, porque, por exemplo, eu já pensava isso, uma vez até eu falei contigo, Flor, que eu tinha facilidade, muitas vezes, de fazer as coisas em movimento. Aí, quando uma vez eu vi alguns lamas, inclusive uma assim, explicação que não, você não pode acumular andando, você não pode fazer isso andando, você não pode fazer. Aí eu fiquei, ué, e eu faço. Então, será que tem sentido isso que eu estou fazendo? Aí eu comecei a me. Mas aí ele explicou lá, né? Que tem pessoas que, se ficar muito tempo assim fazendo a meditação e sentar, ela não vai conseguir. Não Depende vai do elemento dominante, dominante. né? Por Que exemplo, aí se tem que for ver o as vento, energias. se for o vento, aí ele fez lá para a gente, cada um vê o seu, né? Então, aí você muitas vezes tem que. O seu corpo pede o movimento, entendeu? Então, assim, você se movimenta, às vezes, assim, no movimento, a pessoa vai. Às vezes, as melhores meditações que eu faço é em movimento. Aí eu ficava pensando, acho que eu estou louca, estou errada, está tudo errado. Aí, quando ele explicou, eu comecei a me entender melhor, entendeu? Então, assim, ele vai, eu acho que tudo isso, só fechando aqui, essa questão do corpo, a mente, as emoções, o sono, a qualidade de tudo, é um conjunto. Ele falou, não adianta você querer se o seu corpo está mal. Não, não consegue. Isso. Não. Mas aí é um pouco. A gente vai, o caminho todo vai descortinar essa interdependência e a gente vai ver que a forma que determina mesmo, que no final, acho que a própria medicina Sim, tibetana vai a ser mente. a mente que é o ponto. Mas se você Sim, não lidar com as condições do corpo e da fala, sim, você não sim. consegue também chegar Mas, na mas mente. não tem, não estão É. separados. Com Ele falou certeza, não estão, sobre não isso, estão, que não da estão. mente ser a Exatamente. soberana, mas Não estão de uma separados. forma É. é como você querer um copo d'água separado. É. Você não pode separar o copo e a água e ter um copo d'água. Aham. Entendeu? Então, Uhum. assim, não tem como. Ele falou, não tem como. A gente está ali. Isso. Tem que lidar Entendeu? com toda essa dimensão que nos Com permeia aqui. toda ela, com Que nos todo permeia. o respeito e entendimento, É. porque um não funciona bem sem O estar outro. no outro. Ô, Tetê, a Valma perguntou se tem algum livro traduzido do Dr. Nida sobre Não, essas coisas. Não tem. eu até comprei agora dois, né, que em São em inglês, né? inglês, né? Em Certo. inglês. Ainda Pronto. não tem. Eu acho que deve surgir, né? À medida que ele faz A conexão com a Sandra Renata, brasileira, a já Renata vai está surgir, trabalhando né? lá. Agora, ele. Mas a gente tem também o Tenzin Wangyal Rinpoche, que são os livros que que Sim, tratam um pouco ele mas não a traz não uma abordagem medicina dele. tibetana, ele não traz como Sim. medicina, né? Mas a Traz como, abordagem dele, é. assim, que é o que o Lama Fred também segue, né? Que é um discípulo Uhum, dele também. Assim, eu achei mais com a gente, sabe? aham. Agora, o que a gente soube lá é que ele agora vai ficar vindo todos os anos ao Brasil. Ótimo, Nesse período, ele ótimo, vai ficar sempre vindo aqui. ótimo. Então, assim, o que foi colocado para a gente foi isso. Uhum. Tem outras, então, acho que a gente vai Que ter mais bom. Que oportunidade bom aqui que no tenha Brasil. continuidade, né? Porque aí ele não é uma coisa pontual assim, né? Que quem se Sim, conectou vai ter possibilidade de seguir. Ótimo, sim. maravilha. Então, assim, tem um Shagdu
já coloca. Vamos lá voltar para o Shagdu um pouquinho. Deixa eu ver se dá tempo. Dá. A gente vai voltar aqui para o Shagdu. Ele vai colocar isso como, né? Voltando aqui um pouquinho, né? Que a nossa vida humana é preciosa porque a gente, nessa condição que a gente tem a condição de acordar para a realidade, de fato, né? Se liberar completamente das amarras. Só que essas amarras são profundas, né? Tá na nossa mente, tá na nossa energia, tá no nosso corpo, como a medicina tibetana toda, ela engloba isso. A medicina veio para ajudar o próprio caminho, né? A própria prática, porque a gente tem o nosso karma e a gente vai manifestar toda a confusão a partir do nosso karma, né? Da nossa, Nossas vidas e vidas e vidas e, né? Que a gente acumulou. E aí é bom que a gente entenda que essas dimensões estão interligadas, como o TT falou, né? Mas que a gente precisa trabalhar com todas elas e que no final das contas a essência, a liberação vai se dar quando a gente realmente compreender essa essência da manifestação da nossa, né? Entender a natureza vazia e luminosa, toda a nossa experiência. Não é uma coisa intelectual, é uma coisa direta. Para isso, a gente tem que desbloquear toda, toda a configuração kármica que a gente sustenta, né? Com esse corpo, com essa fala, com essa energia, com essa mente, né? Então, é um processo profundo, assim, né? Um processo profundo. Tem vários caminhos, né? Tem vários caminhos. Então, tem caminhos que vão seguir pelo, né? Se a gente olhar o budismo tibetano, ele traz toda a dimensão profunda dos ensinamentos do Dharma. Os 3 veículos, os 9 veículos, no caso da escola Nyingma, né? As práticas do Anu Yoga, Maha Yoga, Anu Yoga, Yati Yoga. Então, está tudo interligado. E a medicina tibetana, ela se desenvolveu com essa, interligada com o Dharma. Assim, é Dharma. Só que com mecanismos, com práticas que vão nos ajudar a lidar com as situações de doença, desequilíbrios, e integrando tudo isso na nossa prática, né? Integrando tudo isso na nossa prática. Então, é um processo, né? É um processo. É simples, mas não é fácil, né? Então, ele vai dizer, deu essa chave. Para encontrarmos a essência, temos que compreender a verdadeira natureza do nosso corpo, da nossa fala e da nossa mente. E aí a própria medicina tibetana ajuda também nesse processo, né? Porque a gente vai lidar com as energias no corpo, né? A fala, e ainda vai os padrões sutis da nossa mente, né? Até a gente liberar isso tudo na vacuidade, na experiência da vacuidade e da luminosidade, que é a cognoscência, né? Então, a capacidade de fazer isso é encontrada apenas no nascimento humano precioso, que é uma combinação única de capacidades físicas e mentais. E aí, ó, todos os detalhes das práticas que foram palmilhadas por esses, né, seres que dedicaram assim séculos, né, no caminho de descortinar, de vivenciar e de transformar isso em práticas, em conselhos, né, em medicina, seja o que for, né, para nos ajudar. Né? E de oportunidade, a gente não precisa passar por tudo, porque também esse não é o processo. A gente tem riqueza, porque isso pode nos pegar em algum momento onde a gente está e aquilo nos ajudar a remover obstáculos e nos conduzir no caminho. Mas o propósito final é a liberação completa, é realizar a natureza vazia e luminosa da experiência. Que essa é a condição última, né? Como a gente vai conseguir isso vai depender de cada um, dos nossos karmas, dos nossos méritos, de conexão, do caminho que se descortinar para nós. Nem todo mundo vai fazer o mesmo caminho. É esse o ponto. Nem todo mundo tem necessidade de fazer determinadas práticas. Esse é o ponto também, né? Então, para a gente também a gente não se prender no próprio caminho, entende? Então, o caminho é caminho, digamos assim, né? São fatores que nos ajudam a atravessar a confusão. Então, cada um vai descortinar o seu processo, assim. E o caminho é individual, no sentido de que cada um tem as suas necessidades, né? E vai encontrar os meios hábeis, as condições, enfim. Né? Então, ele diz, se usarmos bem esta vida, praticando com motivação pura e diligência, conseguiremos ir além do ciclo de sofrimento em uma única vida. A gente pode. Não é que a gente vai, mas a gente pode.
Vai depender dos nossos méritos e da nossa diligência, né? Da nossa motivação. E aí ele vai dizer, então, conseguiria, se a gente, então, se usarmos bem esta vida, praticando com motivação pura e diligência, conseguiremos ir além do ciclo de sofrimento em uma única vida, para, então, beneficiar os outros sem nenhuma limitação. Então, o que vai restar para um ser que se ilumina é ajudar os outros. Não tem outra coisa. Então, o caminho, naturalmente, o caminho do Bodhisattva se descortina, né? Então, ou seja, a bodhicitta é a condição que nos leva à liberação completa, na verdade. Então, caso contrário, desperdiçaremos o grande potencial do nosso corpo humano, ou ainda pior, criaremos sofrimento para nós e para os outros. Se a gente não praticar com motivação pura e diligência, né, e não conseguirmos, né, superar, né, ir além do ciclo de sofrimento e obter as qualidades, né, para realmente ajudar os outros, né? Senão a gente pode desperdiçar o potencial que a gente tem nessa vida, como do nosso corpo humano, e ainda pior, a gente pode criar sofrimento para nós e para os outros. A gente vai perpetuar a confusão, né, e arrastar outros, com certeza, nessa confusão. Então, não podemos supor que, tendo sido humanos uma vez, teremos a garantia de uma existência humana vez após vez. Então, essa é a visão do Buda Dharma. A experiência humana é uma das condições que a gente pode acessar. Tem os outros reinos, né? Então, um corpo humano é muito difícil de se conseguir. Exige, é a Cris, né? Tá bom, Cris. Um beijo, querida. Até breve. Aproveite sua prática lá. Então, aí ele vai dizer: não podemos supor que, temos sido humanos uma vez, teremos a garantia de uma existência humana vez após vez. Um corpo humano é muito difícil de se conseguir. Exige a acumulação de uma vasta quantidade de mérito, por meio de disciplina estritamente pura em vidas passadas. Então, nós já praticamos, com certeza, para estarmos aqui agora com esse corpo humano e com condições, liberdades e oportunidades para praticar. Então, esse tipo de disciplina implica em três coisas: a abstenção da prática de atos negativos ou de comportamento que possa causar mal, o cultivo de pensamentos e ações virtuosos e, como motivação para seguir essas duas primeiras disciplinas, a abstenção de prática de atos negativos e o cultivo de pensamentos e ações virtuosas, o desejo altruísta de beneficiar os outros, que é a bodhicitta. Que é a bodhicitta da aspiração, que vai depois surgir a bodhicitta da aplicação, para a gente chegar na bodhicitta absoluta, que é a liberação, a eliminação completa. Então, é somente por termos amealhado toda essa quantidade de mérito, acompanhada da aspiração de renascermos como seres humanos, que nos encontramos agora no reino humano. Então, não é à toa que a gente se encontra aqui e agora. A gente já praticou em vidas passadas, a gente já acumulou mérito, e nesta vida nós estamos com esse corpo humano e digamos assim, aproximando das liberdades e oportunidades de vida humana preciosa, se a gente aproveitar as condições que se apresentam para nós, né? Então, só para a gente. Depois a gente vai aprofundar aqui, eu vou só ler esses próximos dois capítulos, e vai dizer: os próximos dois parágrafos. O nascimento humano precioso, ele proporciona liberdade e oportunidade para a prática, que não podem ser encontrados nos demais reinos da experiência, quer sejam os três reinos inferiores, o reino dos infernos, dos fantasmas famintos e dos animais, com seu imenso sofrimento, ou quer sejam nos reinos superiores não humanos, que seriam dos deuses mundanos e dos deuses invejosos, ou semideuses, que têm o quê? Eles têm a sua satisfação enganosa. Tem muita satisfação, mas uma satisfação enganosa. Então, nós, como no reinos
dos seres humanos, nem a gente está em imenso sofrimento, como os animais e os fantasmas famintos e os infernos, mas também nós não estamos na condição dos deuses invejosos e dos deuses mundanos, porque eles têm uma satisfação enganosa, desfrutam de uma felicidade enganosa maior, que também que obstaculiza o processo deles, né? Então, quando dizemos nascimento humano precioso, não estamos nos referindo a uma existência humana apenas no nome, em que uma pessoa nasce, vive, morre e depois sua consciência segue para alguma outra experiência. O nascimento humano é precioso somente quando dotado dos 8 tipos de oportunidades e das 10 qualidades e condições. Certo? Então, a gente vai seguir depois vendo no próximo encontro essas 8. Então, o que é que torna o nascimento humano precioso? É a gente poder desfrutar dessas liberdades e oportunidades aí que ele vai falar. São 18, né? 8 liberdades e 10 oportunidades. Certo? Aí a gente vê com calma no próximo encontro. Tudo Oi, bem? Oi, olá, tudo bem? Roberto. Tem um paradoxo e um caminho para despertar, né? Porque se o pressuposto que a gente adota de que a realidade Tá um última pouquinho é ruim não teu som, dual, Roberto. Só um minutinho. tá Deixa eu ruim? ver. Assim, tá abafado para mim. Deixa eu botar aqui o outro. Posso Né? tentar Tá meio aumentar um abafado, eu não tô pouquinho ouvindo aqui. direito. Eu aumentei um pouquinho, Pronto, melhorou? melhorou um pouquinho. Fala devagar Melhorou um aqui. pouquinho. Sim. Eu estava refletindo que um caminho para que a gente, operando a mente ainda autocentrada, né? A gente desperte, tem um certo paradoxo, porque se o pressuposto que a gente adota é que a realidade última é não dual, é não autocentrada, significa que quando a gente efetivamente despertar, a gente vai descobrir que não tinha ninguém inerente a si mesmo só tendo método, objetivos e tal, né? Quer dizer, entendeu o que eu quero dizer? Se Sim. realmente esse pressuposto de que a realidade última é não dual, qualquer meta que a gente tenha aqui, ela pode gerar algo positivo, não tenho a menor dúvida que ela é muito útil em muitos aspectos mundanos. Mas o despertar, se realmente esse pressuposto for verdadeiro, que eu acredito que seja, é realmente um soltar. É um soltar e descobrir que essa realidade que a gente divide sujeito e objeto, ela não tem essa divisão, entendeu? Então, o que eu vejo como objeto é reflexo do mundo interno. Então, como eu tô, da mesma maneira que eu estou influenciado pelas minhas circunstâncias externas, elas são geradas pelo que eu acho que é interno. Então, se eu despertar, não terei mais um ser senciente. Eu terei uma subjetividade que eu não imagino como seja, que é uma Isso. subjetividade que não separa interno e externo. É Uhum. como se fosse alguma coisa, entendeu? Imagina a gente diminuir o autocentramento, a gente tem um cheiro, né? Entendi. A gente pode ter mais autocentrado, aquele cara, aquele macaquinho que traga o biscoito, e não consegue tirar a mão do buraco, sabe aquela metáfora? Porque ele tem que Uhum. tirar para te abrir. Ele está lá, pegado. Então a gente diminui. Então isso a gente vê que a gente pode ser menos autocentrado. Mas um autocentramento zero, isso é uma revolução de percepção. É, com Puxa, certeza. Com certeza. mas eu não sei, mas eu sei que o Agora, ótimo é inimigo do bom, né? Eu sou um pouco cético quando os mestres dizem que é possível despertar completamente numa única vida. Porque é muito se raro, não? despertar. É possível, mas é muito É, raro, né? Provavelmente, é muito raro. mas depois a gente teria dificuldade de falar que aquele ser consciente despertou. Porque ele descobriu que ele não era aquele ser consciente, era um ser de sonho, e circunstâncias fizeram condicionamentos, e que o karma não criou só o meu corpo. O karma cria a minha experiência de cada segundo, Uhum. entendeu? O karma É, não é eu aqui é. enfrentando uma coisa pré-existente e tal. Uhum, Não. uhum. O karma cria. É assim, ó. Ele cria também o mundo externo junto com o interno. É, Isso é difícil de entender, mas depois que você entende, você olha o mundo de uma maneira meio estranha, né? é. Porque você fala, tudo que acontece na vida da gente não é eu no mundo. Porque é claro que, pragmaticamente, eu trabalho no mundo, faço plano, não sei o quê, parari, parará.
Mas você fala, olha, mas o karma não é exatamente isso, pelo menos o karma de uma maneira mais profunda analisada. É exatamente A tudo gente, que você a forma mais profunda é ver que o karma é vacuidade. O próprio karma sim, é sim, sim. vacuidade. Esse é o ponto, É, né? mas Agora, o karma, por exemplo, faz a minha experiência de sonho uhum, kármica, isso, faz é a minha vacuidade. experiência de É, vigília, vai fazer a minha experiência de morte, vai uhum, fazer de renascer. Aí você fala, isso tem, mas é possível operar a mente sem ter essa divisão. É sair da causalidade, é sair do samsara. Eu falo, nossa, mas isso aí, eu preciso fazer uma coisa para sair? Olha, você pode fazer alguma coisa para sair dos pesadelos, né? Você consegue ter mérito e tal, vai renascer como no inferno, tudo com raiva, vai ter emoções perturbadoras, as flechas. E isso eu acho que eu tenho convicção plena. Agora, despertar, a gente despertar e descobrir que não tem esse sujeito com objetivo aqui no é, mundo. Ô, É Roberto, estranho. o despertar, se a gente realmente, se isso, se isso É, tem a começar, coisa do ó, detalhe, né? É. se essa gotinha for tocando, 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 e uma hora realmente atravessar as nossas barreirinhas, né? Que a gente, isso é o que os mestres dizem, né? A gente, a gente desperta pode despertar a cada instante. E tem que ser a cada instante mesmo, porque é assim que a realidade se cria, a cada instante, Isso. né? E aí o ponto é a gente se reconhecer. A gente não tem que fazer, realmente a gente não tem como fazer isso acontecer, no sentido de ser algo que alguém, eu fazer pressupõe alguém que faz, né? Então não é um fazer, realmente é um liberar, mas no sentido de reconhecer, reconhecer. A palavra-chave, assim, que, por exemplo, Mingo Rinpoche, né, coloca, e o Eric coloca, é reconhecer o que é. Reconhecer. Na hora que a gente reconhece, aquilo muda. Então não tem um fazedor. É esse o ponto, assim, né? Mas Isso. é um pouco a posição da prática, digamos assim, mais profunda é essa. Mas enquanto a gente não consegue ouvir isso de fato, não consegue praticar isso, relaxar em meio a isso, a gente tem os nós aí da confusão. Aí a gente vai usando práticas, digamos assim, pre- é, secundárias ou preliminares, né, de apoio, antídotos, para ir nos liberando um pouco mais o nó. Libera um pouco mais o nó. Vai ficar mais fácil esse reconhecer, né? Então a gente vai liberando camadas de nós, assim. E as práticas vão nos. Cada. Por isso que a gente tem que ter cuidado um pouco com a abordagem que está chegando para nós, porque aquela abordagem pode ser uma abordagem para liberar uma dimensão do nó, apenas. E se a gente pensar que isso é tudo, a gente vai ficar meio preso ali. Então, a gente Hum, tem que. É como o Eric disse assim: o caminho das tradições mais profundas, como Mahamudra e Dzogchen, eles pegam, cortam a cebola assim. Aí você vê todas as camadas da cebola. E quando você vai vai liberando uma camada, você está sabendo que está liberando uma camada, mas tem as outras. Então, às vezes o caminho é apresentado de forma só apresentando essa parte de fora, você não tem ideia do processo todo. Então, quando a gente tem ideia do processo todo, a gente se localiza melhor um pouco. Porque a confusão é complexa. Esse é o ponto. A gente se prendeu de muitas formas. O ensinamento essencial é muito direto. É o reconhecimento a cada instante. Ô, Flor, mas eu acho que nesse reconhecimento, se a gente ficar muito em que estágio eu estou, se é isso, eu acho que tudo isso vai se soltar, Uhum. porque esse reconhecimento é um ser assim que
não vai estar É, pensando, não sim, vai ter sim, sim. exatamente como falou assim, Sim, mas não eu estou vai falando ter em um termos de. realizador, Mas em termos de caminho, uma. em termos de caminho, Sim, tem as sim. camadas da Não, cebola, eu né? Em entendo, termos mas disso. eu acho o que Roberto colocou, né? A questão assim de uma própria vida. Eu acho que sim, sabe, Roberto? Eu acho que numa própria, assim, a Uma qualquer única vida, momento, né? uma única vida, assim, a qualquer momento pode, quando menos se espera, ter Uma abertura, um uma reconhecimento. abertura, um reconhecimento, aquilo pode acontecer. O que não acredito, assim, acho que é muito difícil é a estabilização É, disso, é, é ficar aí. E aquilo imediatamente se perde. desaparece. Mas assim, a gente vai, como a Flor falou, né? Quem for tendo aquilo ali, Esses vislumbre, vislumbres, vai tendo mais aí confiança. isso vai acontecendo É, mais vezes. Agora, enquanto a gente se achar menor ou incapaz ou não merecedor, seja lá o termo que a gente quer usar, de ter essa experiência, então vai ficar cada vez mais assim, eu não posso alcançar porque é, só quem alcança Não, isso é algo que eu acho como o ar que a gente respira. A é, gente respira então, pronto, é, acontece, sim. exatamente. Mas, assim, nesse momento que alguma coisa acontece num piscar de olho, esse momento vai ser o mais informal possível. É, Porque o mais formal é como a Flor falou, é a preparação, é a gente no caminho, se aham, preparando, aham, e se colocando, e se aham, arrumando. Agora aham. começou, é a prática. Você está se Gente, preparando. Aí, de isso eu também repente, acredito. você Hein, alguma coisa. hein, Tereza? Isso eu também acredito, que a gente pode ter alguns insights em algum momento e que a gente esquece da gente, é uma chance de você estar realmente na realidade última. Você esquece. Às vezes, um sujeito que pula na água para salvar alguém, esquecendo completamente que ele está sofrendo risco, naquele instante, ele não está mais autocentrado, ele realmente largou. Agora, outra coisa é você realmente olha, que tem menor autocentramento, eu não tenho a menor dúvida. Agora, o menor autocentramento não é que nem uma coisa, é como se fosse assintótico, não vai encostar na reta. A reta seria o autocentramento absoluto, entendeu? O game over no jogo completo, eu estou convencido que não vai ser fazendo coisas. Uhum, Mas ótimo. você ter esse insight, em algum Aham, momento, você uhum, operar a mente de forma não autocentrada, isso eu acho que a gente tem de vez em quando, né? uhum, De coisas que você uhum, esqueceu de uhum, você. O que que eu ganho com isso? Não, ele uhum, pensa nisso, é só faz. uhum, Agora, mas a outra coisa é porque, gente, se realmente a consciência última é não dual, primeiro, não está no tempo, não tem vira-ser causal por originação É. dependente, entendeu? Então, eu imaginar uma subjetividade em que você tem estabilidade completa, fora do tempo, Não tem tempo, Roberto. O isso, tempo está associado ao sofrimento. é, Mesmo o Bodhisattva, no último nível, ele ainda sofre, porque ele ainda tem tempo. Quando ele isso. ultrapassa isso, é exatamente quando esse tempo se desfaz. O tempo é igual a sofrimento. é. Tem o antes e tem o depois. Isso é o tempo. Então, Mas assim, então não você tem como. em matéria, então você vai chegar à conclusão que fora de tempo não tem caminho. Não Então, tem, não não tem tem. caminho, porque não tem Eu mais sei caminho. disso, exatamente. Mas então uma coisa que, primeiro, a conceitual não vai dar pé. E É. mesmo a experiencial, experienciar um tempo sem caminho é difícil, porque não tem mais um cara autocentrado aqui falando, agora eu descobri, eu quero despertar. Não é assim. Não é, É, não é é, exatamente isso. porque Tudo isso aí faz parte. o próprio caminho vai se tornando sem caminho, digamos assim, né? O Pois caminho é, vai exato. A gente se vai entrar em dissolvendo, paradoxo. exatamente. Isso. É, Olha, exatamente. eu nunca A esqueço linguagem uma vai falhar. coisa que o Lama Santen falou uma Ah, vez, que aquilo foi logo no começo, que eu acho que uma das primeiras vezes que eu fui assistir o Lama Santen, que ele disse uma coisa que aí eu disse, pronto, aí eu gostei, foi esse aí. Porque aquilo eu peguei, que ele disse assim, uhum. que quando ele entrou no budismo foi quando ele viu
que tinha uma porta de saída. Entende? Então, Sim, assim, claro. tudo isso que a gente está se apegando Gente, Duca é muito para poder se vivível. iluminar, a gente tem que soltar É. também, gente. Não, mas olha, eu sou pragmático. Duca é muito vivível. Aí, se você já diminui os grilhões maior de Duca, já é uma bênção. Eu não tenho a menor dúvida disso, entendeu? Então, quando eu penso Zero assim, dúvida. tudo isso vai só tudo, inclusive o budismo e toda essa história e todo esse Sim, é caminho. meio hábil, é o bote, claro. Eu sei Em disso. algum momento, Mas agora vai ter que Gente, chegar aí, né? Não vai. estamos, nós temos estamos que acabar. Olha lá, abençoados. temos tempo. Não, Ainda É, estamos no tempo. não é agora, Oh, não, Flor. É enquanto eu tô não, estou dizendo, estamos no caminho, estamos com as é, bênçãos, estamos com as isso. bênçãos, com a nossa motivação, e é isso aí, vamos seguir, Mas é ótimo refletir. Obrigado por vamos seguir, esses assuntos. vamos seguir. Vamos fazer a dedicação, então, para a gente fechar nossos méritos desse nosso encontro hoje aqui. Então, tá. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Que possamos conquistar a convicção na visão, na qual Sansara e Nirvana são iguais. Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural inalterado, não fabricado. Que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional. Que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição. Que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. As criações são incontáveis. Faço o voto de libertar todas elas. As delusões são inesgotáveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada. Faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. Então, vamos fazer para todos os mestres que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda, todos os nossos mestres, possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, a essência da natureza da mente, da natureza da realidade. E possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nilduda Orgin Lama Drugile Droatika Malupa Dei Salagopa Show. Queridos, obrigada pela companhia. Beijo. Boa noite para Obrigado a vocês. você, Flor. Boa Boa semana para semana. todos. Obrigada, Ô, Marcele, Florinda. e aí? Beijo, sim. Marcele e Valeu. Emília, Beijo a amanhã a todos. gente não vai ter prática, tá certo? Eu vou passar uma mensagem no grupo agora. Vou ter que levar meu pai para um exame amanhã, bem cedinho. Tá bom? Beijo, queridos. Boa Tchau, valeu. semana. Beijo a todos. Beijo, sim. Beijo. Beijo. Beijo.